Olá, bem-vindos e bem-vindas. A gente vai falar um pouquinho agora nessa nossa aula dos cítricos sobre a parte botânica dessas plantas. Os cítricos, eles fazem parte de uma família botânica que é chamada de Rutaceae. Essa família ela é bem interessante porque além dos cítricos, né, laranja, limão, tangerina, a gente tem, por exemplo, a arruda, que é uma planta bem diferente se a gente comparar morfologicamente, em termos de folhas, de estrutura, de flores, com os cítricos, é uma planta bem diferenciada. E ela faz parte dessa família botânica. Então, só para a gente entender um pouquinho, né, que dentro dessa classificação, as plantas elas são agrupadas dentro das famílias de acordo com algumas semelhanças. E a Rutaceae, no caso, né, tem essa arruda, que ela é bem diferente. Mas morfologicamente e até bioquimicamente, ela tem algumas semelhanças e por isso a arruda está inserida nessa família. Eu quis dar esse exemplo só para a gente ver a imensidão que é, né, todo esse conhecimento, toda essa parte da botânica. Mas voltando ao conteúdo da nossa aula, que são os cítricos, então laranja, limão, tangerina, são os cítricos que pertencem a essa família da Rutaceae. Os cítricos, de uma forma geral, são plantas que são cultivadas e utilizadas pela humanidade há milhares de anos. A gente tem relatos de que desde de 3.000 anos, né, o homem já se utiliza dessas plantas, né, de uma forma geral, para a sua sobrevivência também, considerando que são plantas que têm uma quantidade de sumo muito grande, né, de suco muito grande. Aqui na América, os cítricos eles chegaram junto com as navegações. Alguns registros indicam que a gente já tinha presença, né, de algumas plantas cítricas a partir de 1500, 1200, mas eles chegaram de uma forma mais efetiva a partir da descoberta, né, desse nosso continente. Eles se adaptaram muito bem e hoje em dia os países aqui da América Latina, em especial o Brasil, é um dos maiores produtores de suco de laranja e, consequentemente, né, de óleos essenciais. A gente tem aí o Brasil como um grande fornecedor de óleo essencial de laranja doce, principalmente. Olhando um pouquinho, então, para essa parte morfológica da planta, os cítricos, de uma forma geral, são árvores de uma estatura mediana, alguns chegam a 2, 3, até 5 metros de altura. A gente tem óleos essenciais, são plantas muito aromáticas, a gente tem óleos essenciais nas folhas, nas flores e nos frutos, que é da onde a gente extrai o óleo essencial de laranja doce, de limão, que a gente está estudando nessa aula hoje, né? Aqui a gente tem uma fruta, uma laranja, que ela está aberta, só para a gente olhar um pouquinho de perto como que são esses frutos. Uma característica marcante dos cítricos é que os frutos, eles são divididos em câmeras. Se a gente olhar bem de perto, a gente vai ver que tem algumas secções, algumas divisões aqui que caracterizam esses frutos. Além disso, são frutos que têm bastante sementes também. Consequentemente, né, essas sementes são o que garante aí a reprodução, a gente ter várias outras plantas crescendo, germinando a partir dessas sementes. Aqui eu abro um parêntese também com relação a essa questão das sementes. Essa que a gente está mostrando aqui para vocês, por exemplo, ela não tem nenhuma semente. São plantas que elas têm um conhecimento, elas têm um interesse econômico muito grande. Tem vários estudos, várias universidades, né, centros de pesquisas que se dedicam a estudar os cítricos no sentido de fazerem melhoramentos genéticos, para que as frutas consigam produzir uma quantidade maior de sumo, para que elas sejam frutas que não tenham sementes, e isso também, né, na hora que a gente for degustar, que a gente for comer esse fruto, para que as sementes não estejam ali atrapalhando, né, o nosso degustar dessa planta, desse fruto. Uma característica bem marcante dos cítricos são as flores brancas. Essas flores, dependendo da variedade, ela tem um tom que pode seguir por um tom arroxeado ou um pouco mais alaranjado, mas o branco é o que prevalece. Essas flores são muito aromáticas, muito delicadas. As flores dos cítricos, elas têm também como característica botânica de serem flores hermafroditas. A gente tem a estrutura de reprodução masculina e feminina na mesma flor. Isso permite uma autofecundação. Falando um pouquinho dessa questão da fecundação, então, a gente tem aí, né, os diferentes tipos de frutos. Dependendo de qual é o interesse econômico por trás desses cítricos, a gente vai ter seleção de frutos
que tenham mais ou menos sementes, se a minha intenção é reprodução, é plantar, né, essas sementes para gerarem novas plantas, ou frutos que tenham mais ou menos sumo, se a minha intenção é a produção de suco. Então, de novo, né, fazendo esse paralelo aqui com a planta, com esse interesse econômico, lembrando que a gente, né, desde o início eu falei que os cítricos eles acompanham a humanidade, aí acompanha o ser humano nos seus processos migratórios, inclusive, sendo um fruto bastante utilizado até para a sobrevivência. E com relação à aromaterapia, a mesma coisa, considerando que os cítricos, os óleos essenciais cítricos, eles são produzidos, né, principalmente limão, laranja, eles são extraídos da casca desse fruto. Então, se eu tenho uma intenção de produzir óleo essencial a partir da casca, se eu tenho frutos que têm uma casca, frutos maiores, né, que tem um volume, uma quantidade de casca maior, consequentemente eu vou ter uma quantidade maior de óleo essencial. Então, esse é um pouquinho dessa parte botânica dos cítricos para a gente conhecer essa planta que fornece esse óleo essencial. E é interessante, então, a partir dessas observações botânicas, a gente fazer as relações com a parte da aromacologia, né, dos óleos essenciais de uma forma geral e nos cítricos, que são os óleos que a gente está estudando. Aí ele vai falar um pouquinho depois para vocês, mas se a gente observar a casca desses frutos, a intensidade de brilho, a textura dessa casca, né, que é da onde a gente extrai óleo essencial, daqui a gente pode tirar muitas informações para esse lado da aromacologia, pensando no estudo dos óleos, e também dessas informações que a botânica, né, que a própria planta nos fornece.